Há muito tempo, uma grande explosão na siderúrgica local forçou a cidade a fechar todas as saídas. Desde então, o tempo parou. Isso significa que tanto o tempo quanto o envelhecimento humano pararam aqui e ninguém pode sair desta cidade. Para se sentirem vivos, todos começaram a jogar jogos que infligiam arrepios ou dor. A princípio, todos acreditaram que a explosão era um castigo divino. A siderúrgica tornou-se uma máquina dos deuses e agora todos estão presos nesta cidade por esta suposta máquina sagrada. Um dia, uma garota chamada Mutsumi atrai Masamune para as ruínas da fábrica explodida. Ele nunca tinha estado lá antes e tudo parecia estranho e misterioso. De repente, uma garota pula nele e começa a cheirá-lo. Nesse momento, Mutsumi aparece e, ao vê-la, a garota vai embora. Mais tarde, enquanto Masamune limpa o pinico, ele pergunta a Mutsumi quem era aquela garota e por que ela se parece tanto com ela. Mutsumi diz apenas que seu padrasto pediu que ela cuidasse da garota e que ela havia levado Masamune para lá porque ele queria que ela ajudasse em cuidar dela. A partir de então, os dois se revezam cuidando da menina, como se ela fosse um animal de estimação. Um dia, quando Masamune chega à fábrica, a menina não está lá. Acontece que ela está brincando de esconde-esconde com ele. Mais do que um animal selvagem, ela parece um bebê que acabou de aprender a engatinhar. Para a surpresa de Masamune, a menina também pode falar, e continua repetindo o nome de Mutsumi. Como ela parece não ter um nome, Masamune lhe dá um nome, Itsumi. Itsumi fica muito feliz por finalmente ter um nome. Masamune, que sempre quis ser um artista, imediatamente começa a desenhá-la. Naquele momento, Mamoru Agami, padrasto de Mutsumi, chega. Ele se refere a Itsumi como uma deusa. Ele está inflexível de que a máquina sagrada a convocou para salvar a todos. No dia seguinte, os meninos convidam as meninas para explorar o túnel. Dizem que o lugar é mal assombrado. Até o tímido Sonobe quer ir. Naturalmente, Mutsumi, sendo sua melhor amiga, também quer ir. Naquela noite, eles se reencontram na estação de trem. O túnel estava bloqueado há muito tempo, por um deslizamento de terra. As regras são simples: entrar em pares, atravessar o túnel e deixar uma mensagem na parede. Isso significaria completar a exploração. Masamune é emparelhada com Sonobe. Ao entrarem no túnel, Sonobe começa a sentir que tudo isso é inútil. Ela decide escrever algo na parede e ir embora. Mas quando Masamune vê o que ela escreveu, fica chocado. Sonobe aproveitou a oportunidade para confessar seus sentimentos a ele, mas Masamune já tem alguém de quem gosta. Para piorar a situação, os outros o seguiram secretamente. Humilhada, Sonobe foge. Nesse momento, uma fenda se abre no céu cheia de desespero. A tímida Sonobe só queria expressar seus sentimentos a Masamune. Enquanto ela fala, rachaduras começam a aparecer por todo o seu corpo. Então, a fumaça espessa da fábrica assume a forma de um lobo e a ataca. Mutsumi corre para salvá-la, mas é tarde demais. Quando Sonobe desaparece completamente, o céu volta ao normal. Depois desse acidente, todos entendem quão aterrorizante aquela cidade realmente é. Masamune e os outros contam aos adultos o que aconteceu. Mas Moru, líder da cidade, finalmente revela a verdade. A fumaça da fábrica vem da máquina sagrada e dá vida ao lobo da máquina sagrada. Seu propósito é manter a estabilidade deste mundo, selando quaisquer rachaduras. Sonobe desapareceu porque desenvolveu um desejo de escapar deste mundo. E é por isso que o lobo a devorou. Masamune está cheio de culpa, convencido de que é culpa dele que Sonobe morreu. Uma discussão acalorada irrompe entre Mutsumi e Masamune. Assim que Masamune está prestes a levar os Itsumis embora, as lágrimas de Mutsumi começam a cair. Sua melhor amiga foi embora e agora sua paixão está se aproximando de Itsumi. De repente, Mamoru os encontra em pânico. Masamune agarra Mutsumi e Itsumi e eles escapam para um lugar estranho e perturbador. Quando Itsumi começa a respirar pesado, uma rachadura no céu aparece novamente. Do outro lado da rachadura, uma paisagem completamente diferente emerge. Itsumi sobe em direção ao topo, ansioso para ver mais do mundo exterior. Masamune, incapaz de suprimir sua curiosidade, a segue, ignorando os apelos de Mamoru para parar. Ambos sobem até o ponto mais alto.
Um momento depois, a fenda no céu os engole por inteiro. Masamune percebe que o mundo exterior é o mundo real. Masamune percebe que Itsumi vem do mundo real e isso também explica porque ela é a única que pode crescer. Nesse ponto, Mamoru para de esconder a verdade. Este mundo é uma falsa realidade, criada pela máquina sagrada. Depois da explosão da siderúrgica, a economia da cidade entrou em colapso. A máquina sagrada não queria que as pessoas saíssem, então criou este mundo falso. Em outras palavras, todos aqui são uma projeção, uma ilusão. Agora, a fenda neste mundo está se alargando cada vez mais. Quando todos descobrem a verdade, no fundo, sempre suspeitaram que havia algo estranho neste mundo. Depois que a notícia se espalhou, mais e mais pessoas desejam desaparecer. O lobo da máquina sagrada continua a aparecer e devorar essas pessoas. Mas apenas Mamoru acredita firmemente que a máquina sagrada lhes concederá a vida eterna, e alguns se tornaram seus seguidores. Mutsumi se recusa a viver com Mamoru, então ela e os Itsumis se mudam para a casa de Masamune. Um dia, uma fenda aparece na parede da casa de Masamune. Através da fenda, Masamune vê seu próprio eu no mundo real. Ele e Mutsumi já são casados, mas a fenda desaparece instantaneamente. Masamune pergunta a Mutsumi por que ela parece tão chocada. Mutsumi explica que a primeira vez que encontrou a Itsumi, viu uma foto de família em sua mochila. Isso significa que a Itsumi, na verdade, é filha de Masamune e Mutsumi no mundo real. Mas Mutsumi se recusa a aceitar isso. Uma mãe verdadeira jamais trancaria sua filha em um lugar como aquele e a deixaria sofrer. Infelizmente, não há como mandar os Itsumis para um mundo real. A cada dia, mais e mais pessoas desaparecem. Masamune, influenciado por esta atmosfera, decide confessar seu amor a Mutsumi, mas ela o rejeita. Mutsumi diz que não se sente realmente viva e que não tem sentido ou propósito de vida. Masamune empurra ela para o chão e a beija. Nesse momento, Itsumi vê tudo. Ela também tem sentimentos por Masamune. O seu coração se parte instantaneamente. Rachaduras no céu começam a se espalhar descontroladamente. A siderúrgica abandonada para de produzir fumaça, sinalizando que o mundo falso está começando a desmoronar. Masamune e Mutsumi percebem que a Itsumi está por perto, mas Masamune não entende por que está tão chateado. Os moradores da cidade realizam uma reunião emergencial. Neste ritmo, a realidade romperá completamente a fratura e destruirá o mundo falso. Mas Moru acredita que a única forma de impedir esse desastre é devolver os Itsumis na máquina sagrada. Enquanto arruma as malas para casa, a mãe de Masamune encontra o antigo diário do marido e o entrega ao filho. Ele descobre que depois da explosão da fábrica, o seu pai encontrou os Itsumis em um trem de cargas. A garota havia chegado do mundo real viajando por trem. O avô de Masamune tem uma epifania. Se a Itsumi tivesse entrado naquele trem novamente, ela poderia ter retornado ao mundo real. O pai de Masamune tentou uma vez enviar Itsumi para o mundo real, mas Mamoru o impediu. Ele acreditava que Itsumi era a escolhida e que ela deveria ser aprisionada na máquina sagrada para proteger este mundo. Quando o pai de Masamune encontrou a foto de família em sua mochila, ele finalmente percebeu que ela era sua sobrinha. Naquele momento, ele se sentiu grato pela chance de conhecer a futura sobrinha naquele mundo ilusório, mas não tinha como enviá-la de volta ao mundo real. Por culpa, seu coração se encheu de desespero e ele foi devorado pelo lobo da máquina sagrada. Depois de descobrir o último desejo de seu pai, Masamune decide enviar Itsumi para o mundo real. Ao mesmo tempo, o tio de Masamune, Tokimune, quer recomeçar a fábrica de aço no mundo real e recriar artificialmente o lobo da máquina sagrada. A proposta de Tokimune ganha o apoio de maioria das pessoas, exceto Masamune, que insiste em enviar os Itsumis para a volta. Logo depois, todos se reúnem para discutir como enviar os Itsumis para o mundo real. Masamune acredita que eles devem enviá-lo através da fenda do túnel, antes que o lobo sagrado desperte. Entretanto, Itsumi se recusa a voltar porque há muito tempo perdeu suas memórias do passado. Durante a discussão, um grupo de crianças atrai Itsumi para longe. O cérebro por trás disso tudo é Mamoru. Ao descobrir que Mamoru levou os Itsumis para a siderúrgica, Masamune e Mutsumi correm imediatamente para lá. Eles encontram Mamoru realizando um ritual tentando casar os Itsumis com o deus da montanha.
Mutsumi está decepcionada com as ações de seu padrasto. Ele se insiste em aprisionar Itsumi aqui. Enquanto Mamoru está distraído, eles correm escada acima para encontrar a Itsumi e decidem levá-la embora. Eles correm para a ferrovia, onde o avô de Masamune chega bem a tempo para ajudá-los. Ele dirige um trem e os leva ao longe de lá. Enquanto isso, seus colegas de classe perseguem eles, determinados a manter a Itsumi neste mundo. Nesse momento, o seu melhor amigo de Masamune chega dirigindo um carro. Eles conseguem despistar os seus colegas, mas Mamoru os alcança novamente. Enquanto isso, a fenda no céu continua a se expandir. O tempo está acabando. De repente, o carro quebra. Ao mesmo tempo, fogos de artifício do Festival do Verão do Mundo Real iluminam o céu. Através da fenda, Masamune se vê no mundo real. O Masamune adulto fixa os olhos em um brinquedo em sua mão, perdido em pensamentos. Itsumi tem tanta vontade do brinquedo que começa a chorar e fazer birra. Então, Masamune e Mitsumi fingem ir embora para assustá-la um pouco, mas quando se viram, ela sumiu. Essa lembrança deixa Masamune ainda mais determinado a trazer Itsumi de volta ao mundo real. Nesse momento, o lobo sagrado finalmente aparece. Por enquanto, o mundo virtual está estabilizado. Masamune finalmente consegue empurrar o carro morro acima. Eles precisam levar os Zumis através do túnel antes que ele seja selado. Do outro lado, no mundo real, Masamune ouve alguém pedindo para ele tirar uma foto. Ele coloca o brinquedo no trem, mas inesperadamente, o trem começa a se mover. Ao ver isso do mundo virtual, Masamune de repente tem uma ideia. Ele corre pela fenda para perseguir o trem, mesmo que isso pudesse fazer com que ele e Mutsumi desaparecessem completamente. O maquinista no mundo real percebe um veículo perseguindo o trem. Então ele para, mas não vê nada. Mutsumi aproveita a oportunidade e puxa os Zumis para dentro do trem. No entanto, ela não quer que Masamune desapareça com ela, então o empurra. Naquele momento, o céu noturno explode com fogos de artifício brilhantes, iluminando toda a cidade. Itsumi olha para Mutsumi, que está se tornando cada vez mais transparente. Itsumi percebe um brinquedo no chão, e há algo nele que lhe parece familiar. Mutsumi diz a ela: no fim daquele túnel, há mais do que apenas festas e luzes esperando por você. Há muito mais, pessoas que te amam. Isso desperta uma memória distante na mente de Itsumi, e ela finalmente entende que não pertence àquele mundo ilusório. A essa altura, as rachaduras no céu estão se fechando rapidamente, e o trem está muito perto da entrada do túnel. Mutsumi salta do trem quando a fenda se fecha atrás dela, mas Masamune a agarra nos braços. Eles estão feridos e sangrando, mas Mutsumi sorri porque a dor a faz sentir vivas. Eles não sabem quais consequências o retorno de Itsumi ao mundo real pode ter, mas não se arrependem. Dentro do trem, Itsumi não consegue conter as lágrimas sentindo-se viva novamente. Se você gostou deste anime, deixe um like e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir.